Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 75 do podcast Falando de História. Aliás, o primeiro da nossa quarta temporada. Eu sou o Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E hoje, neste nosso episódio, vamos recuar mais de 2000 anos para falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, que, enfim, é um tema muitas vezes falado, mas na realidade, que maravilhas eram estas, Paulo? Antes de mais, é preciso ter em consideração que durante a Antiguidade Clássica foram criadas várias listas, incluindo diferentes construções consideradas maravilhas do mundo. A lista mais antiga que se conhece terá sido compilada por Filon de Bizâncio, que era um autor grego que viveu no século III a.C., ou seja, há mais de 2200 anos, e incluía aquelas que se consideram hoje as 7 maravilhas originais. São elas então as pirâmides do Egito, as muralhas e os jardins suspensos da Babilónia, o templo de Ártemis em Éfeso, a estátua de Zeus em Olímpia, o túmulo de Mausolo em Halicarnasso e o colosso de Hélios na ilha de Rhodes. As muralhas da Babilónia acabaram por ser substituídas pelo farol de Alexandria, alteração que terá acontecido ali por volta do século VI da nossa era, mas o que importa reter é que de todas estas maravilhas, apenas as pirâmides chegaram aos nossos dias. Tudo o resto foi-se perdendo de uma forma ou de outra ao longo dos séculos. Bom, isso quer dizer que, na realidade, a lista de maravilhas foi sofrendo alterações. É basicamente isso. Sim, foram sendo sugeridas alterações, como, por exemplo, a inclusão do Capitólio, do Coliseu de Roma, ou mesmo do Teatro Romano de Heracleia, ou até da cidade de Tebas, no Egito. Mas, no geral, a única alteração duradoura foi, como disse, a substituição das muralhas da Babilónia pelo farol de Alexandria. De resto, as maravilhas mais referidas acabavam por ser estas 7 originais, todas elas implantadas na região do Mediterrâneo Oriental ou do Próximo Oriente. E existia algum critério especial para, enfim, para um monumento, para um edifício, uma construção ser considerada, enfim, uma maravilha para entrar nesta lista das maravilhas? Os critérios nunca são explicitamente mencionados nas listas, mas torna-se evidente que se baseiam na grandiosidade destas obras, obviamente na magnificência ou ousadia das construções, ou seja, também na quantidade de mão de obra ou até no custo e na quantidade dos materiais gastos nessas construções. Tudo isto quer dizer que são construções grandes, caras e que, obviamente, impressionavam e fascinavam os visitantes. Esta ideia, de resto, está associada à própria noção de maravilha, que é uma palavra de origem romana, mas que se baseia na palavra grega tauma, que significa objeto digno de admiração ou coisa extraordinária. Ou seja, uma maravilha é no fundo uma construção humana, um edifício, uma estátua, qualquer outra coisa que cause admiração e espanto. E na realidade até que ponto é que estas listas eram realmente conhecidas? Ou, enfim, ficavam apenas numa pequena elite, ou realmente era uma coisa que toda a gente sabia e que foi bastante difundida? As listas eram bastante conhecidas em meio académico, eram difundidas, os autores da Antiguidade Clássica e até da Idade Média conheciam-nas bem, mas foi sobretudo a partir de finais do século XVI que esta ideia das 7 maravilhas do mundo começou a ser divulgada com maior frequência. Isto porque em 1572 um artista holandês chamado Merten van Hemersmerk fez uma série de gravuras sobre aquelas maravilhas, gravuras essas que acabaram então por servir de inspiração para outros artistas ao longo de vários séculos. O tema manteve-se em voga durante bastante tempo e na verdade em 2007 realizou-se, curiosamente a partir de Lisboa, um concurso para escolher as novas 7 maravilhas do mundo. Um acontecimento do qual eu me lembro bem e do qual tu, sem dúvida, Roger, bem como muitos dos nossos ouvintes, certamente se lembrarão. Sim, tenho por acaso até bastante presente esse concurso. Mas voltando ao tema deste episódio, que são as 7 maravilhas do mundo antigo, por onde é que queres começar? Acho que é mais fácil seguir simplesmente a ordem cronológica, indo do monumento mais antigo para o mais recente, sendo que todos eles têm, no mínimo, mais de 2000 anos. Por isso começamos, evidentemente, pelas pirâmides de Gizé, as únicas maravilhas do mundo antigo que, como disse, resistiram a guerras, a desastres naturais e à inexorável passagem dos milénios. Desde a sua construção, que aconteceu por volta do ano 2500 a.C., ou seja, há mais de 4500 anos. Bom, é realmente muito tempo. Aliás, é até difícil para nós termos noção desta distância temporal tão grande. E lembro sempre de uma pequena comparação que a famosa Cleópatra, na realidade, está mais perto dos nossos tempos atuais, neste momento 2024, do que estava perto da construção das pirâmides, o que é realmente impressionante se pensarmos nesta escala. Sim, é verdade, e como disseste, basta lembrar que quando os autores gregos e romanos visitavam as pirâmides, elas já tinham, e bem, como tinhas dito, 2000 anos de existência.
Na verdade, existem aproximadamente 100 pirâmides no Egito, construídas durante um período de perto de 1000 anos, mas apenas fazem parte da lista as 3 que foram erguidas no Planalto de Gizé, nas proximidades daquilo que é hoje a cidade do Cairo. Não se sabe muito bem porquê, mas os autores gregos e romanos que visitaram aquele reino, como Heródoto ou Plínio o Velho, acabaram por ignorar boa parte das construções monumentais do Egito, as pirâmides, os templos ou mesmo cidades inteiras como Mênfis. No entanto, todos eles repararam nestas 3 pirâmides erguidas em Gizé e foram, portanto, essas que acabaram por integrar a lista das 7 maravilhas do mundo. Cada uma destas pirâmides tem o nome do faraó que a mandou construir, por isso a maior de todas é conhecida como a Grande Pirâmide, é a pirâmide de Khufu ou Quéops, enquanto as outras são as pirâmides de Khnfré e Menkauré. Todas elas estavam instaladas num vasto complexo, onde se incluíam outros edifícios, templos, pirâmides mais pequenas e até a célebre Esfinge. O que não deixaria de ser um cenário realmente impressionante para os visitantes. Sim, sem dúvida alguma, apesar de atualmente ser também difícil ter uma noção precisa do que seria o aspecto original daquele complexo e das próprias pirâmides, tendo em conta que a paisagem mudou muito ao longo dos milénios. Mesmo quando Heródoto visitou o Egito, em meados do século V a.C., a paisagem já era bastante diferente, desde logo porque aquelas pirâmides já tinham, como já dissemos, mais de 2000 anos. E de resto, os autores greco-romanos ficavam tão impressionados com estas estruturas que consideravam ser absolutamente impossível construir algo semelhante no seu tempo, o que diz muito sobre a extraordinária capacidade de planeamento e de organização do Egito faraónico. Então, espera aí que isso é completamente... Breaking News. Isso quer dizer que as pirâmides não foram construídas por extraterrestres? É, na verdade, nada de alienígenas, mas apenas bons velhos seres humanos, que há 4500 anos eram bem capazes de construir monumentos absolutamente incríveis. Na verdade, atualmente sabemos muito mais sobre a forma como estas pirâmides foram construídas do que se sabia, por exemplo, na época de Heródoto, no século V a.C. A Grande Pirâmide, por exemplo, foi planeada pelo arquiteto Emeonu, um familiar do faraó, e o terreno onde foi colocada foi não só previamente escolhido pelos astrónomos, tal era a importância da conjugação e alinhamento dos astros na escolha do melhor local para sepultar o faraó, mas também aplanado para permitir a construção. Esta pirâmide é constituída por aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2 toneladas cada, mas alguns, maiores ainda, que estão colocadas na base, pesam 15 toneladas. Boa parte desta pedra foi escavada nas pedreiras das imediações e um exército de trabalhadores assalariados, não escravos, trabalhou no seu transporte e na construção propriamente dita. O resultado foi uma pirâmide com cerca de 146 metros de altura por 230 metros de largura, com uma câmara funerária para o faraó, obviamente, construída no seu interior e um revestimento de pedra polida que refletia o sol, mas que infelizmente não chegou aos nossos dias. Ainda assim, o conjunto destas 3 pirâmides impressionou muito os autores da Antiguidade Clássica, daí serem a nossa primeira destas 7 maravilhas do mundo antigo. Bem, são realmente números incríveis, quer dizer, milhões de blocos que foram realmente esculpidos, transportados e empilhados por artesãos, como disseste, há mais de 4.500 anos. É obra, literalmente obra. Mas então, se mantivermos o fio cronológico aqui desta nossa lista, qual é a próxima maravilha? Agora viajamos até ao atual Iraque, não muito longe do Egito faraónico, para visitar não uma, mas 2 maravilhas, as muralhas e os jardins suspensos da Babilónia, obras que datam sensivelmente do século VI a.C. Na verdade, a Babilónia era toda ela uma cidade fascinante para estes viajantes greco-romanos, por isso não espanta que tenha 2 monumentos nestas listas das maravilhas. A cidade terá sido fundada por Sargão de Akkad durante o século 24 a.C., portanto há uns impressionantes 4.200 anos atrás, mas acabou por atingir o seu apogeu durante o reinado de Nabucodonosor II, ou seja, entre 605 e 562 a.C. A Babilónia cresceu muito durante esse período, passando a ocupar uma área de aproximadamente 1000 hectares e a albergar uns 100.000 habitantes, um número extraordinariamente elevado para a época. A zona mais densamente povoada, conhecida hoje como a Cidadela, estava dividida por 10 bairros, alguns dos quais eram delimitados pelo rio Eufrates, que cruzava a cidade e fornecia água aos seus habitantes. Claramente havia planeamento urbano, as ruas eram ordenadas e existiam até 8 grandes avenidas que ligavam a cada uma das 8 portas da cidade. Além disso, esta zona estava recheada de palácios e templos,
alguns dos quais mandados construir pelo próprio Nabucodonosor. Ou seja, a Babilónia do século VI a.C. era basicamente uma grande metrópole, uma cidade gigantesca, muito povoada para a sua época e, imagino eu, bastante rica do ponto de vista comercial. Sim, é basicamente isso. E nessa altura houve necessidade de proteger a cidade não com um, mas com 2 complexos de muralhas. E digo complexos porque cada muralha era na verdade composta por vários muros, mas já lá vamos. É importante desde já dizer que Nabucodonosor não foi o primeiro a construir muralhas em torno da Babilónia. Já existiam algumas, mas foi ele que as reformou e tornou extraordinariamente grandiosas. Mas vamos lá então a estas pedras. Um visitante ou um invasor que quisesse entrar na cidade do século VI tinha primeiro de passar pela muralha exterior, construída em formato retangular em torno da cidade, com torres colocadas a intervalos regulares de 52 metros. Esta muralha protegia essencialmente uma área de 25 km², mas sem esquecer que em determinadas áreas se prolongava para proteger outras cidades vizinhas mais pequenas. Esta primeira muralha era composta por 3 paredes separadas. Os muros internos e intermédio tinham cerca de 7 metros de espessura cada, enquanto o muro exterior tinha apenas 3 metros. Diante deste estava ainda um fosso com 50 metros de largura, portanto, ao todo era preciso a um invasor atravessar não só este fosso, mas também mais de 30 metros de muralhas. E é preciso notar que hoje apenas conhecemos as fundações destes muros, portanto só é possível medir a sua espessura. Não sabemos nada sobre a altura destes muros. Bom, é realmente uma muralha muito impressionante para este período, mas estamos a falar da primeira muralha. Então como é que estava organizado, enfim, o segundo complexo, se é que lhe podemos chamar assim, de muralha, enfim, desses muros? Bom, a segunda muralha era interna e protegia a cidadela propriamente dita, ou seja, uma área de aproximadamente 6 km². Neste caso, a parede interior tinha 6,5 metros de espessura e a 7 metros de distância desta estava a parede exterior, com apenas, e aqui o apenas sempre muito relativo, 3,5 metros de espessura. Estas muralhas até tinham nomes próprios, sendo conhecidas respectivamente como Imgur-Enlil e Nimit-Enlil. Era aqui que estavam situadas as famosas 8 portas da Babilónia, uma das quais, a porta de Ishtar, dedicada à deusa da guerra, chegou, aliás, aos nossos dias. É uma construção muito impressionante, com 15 metros de altura, coberta de tijolos de lápis lazuli, uma rocha azul muito bonita e também muito cara. Por isso, era uma obra feita para impressionar. Há uns anos tive a oportunidade de ver esta estrutura ao vivo no Museu Pergamon, em Berlim, onde se encontra há mais de um século, e recomendo vivamente a quem passar pela capital alemã uma visita a este museu, mas não seja para ver esta porta de Ishtar. Porque é quando se vê ao vivo este monumento que se percebe a razão pela qual as muralhas da Babilónia foram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, mas depois das muralhas da Babilónia, disseste que havia uma segunda maravilha desta cidade, não é? Os jardins suspensos. Pois, mas o problema é que sabemos muito pouco sobre estes jardins, desde logo porque ainda ninguém encontrou vestígios da sua existência. Ou seja, os arqueólogos encontraram as muralhas, entre muitos outros edifícios, mas até hoje nada de jardins. E mesmo as fontes babilónicas que conhecemos não dizem absolutamente nada sobre qualquer jardim que existisse na cidade. Todas as referências são tardias, escritas por autores que ouviram falar deles, mas nunca os viram com os seus próprios olhos. Então isso quer dizer que os jardins suspensos da Babilónia nunca existiram? São um mito? Quer dizer, é impossível afirmar com certeza quer que existiram, quer que não existiram. Seria perfeitamente normal um rei tão poderoso como Nabucodonosor querer ter um jardim num dos palácios. Desde logo, para se refrescar durante os verões tão quentes daquela região. Relembro que estamos no meio do atual Iraque. Sabemos que existiam jardins palacianos na Pérsia e na Síria, por isso não seria todo estranho se existisse algum na própria Babilónia. De resto, os babilónios construíam pirâmides em socalcos, chamados zigurates, e é possível que algum desses zigurates tivesse uma espécie de jardim, que por estar plantado precisamente em socalcos, daria a ilusão de estar suspenso. Mas o certo é que até se descobrir algum vestígio desta existência, os jardins suspensos permanecerão famosos, mas lendários. Bom, e então já arrumámos aqui 3, não é? 3 maravilhas, basicamente. Seguindo esta ordem cronológica, qual é que temos a seguir? Do Iraque viajamos até à atual Turquia para visitar a cidade de Éfeso, local onde encontramos, ou melhor, encontraríamos se ainda existisse, o Artemision, um grande templo dedicado à deusa grega Ártemis. Esta cidade foi fundada por colonos gregos na costa da Anatólia por volta do século X a.C., mas quase 3.000 anos de assoreamento levaram a que as ruínas do seu porto estejam hoje situadas a 10 km do mar Egeu. Reza, aliás, a lenda que Éfeso foi fundada seguindo as indicações do oráculo de Delfos, que profetizara que a cidade devia ser erigida no local
indicado por um peixe e um javali. O que não é, mas poderia muito bem ser, uma imitação barata da dupla Timão e Pumba dos filmes do Rei Leão. Repete comigo. Hakuna Matata. Hakuna Matata! Sim, estou a imaginar-se precisamente um Hakuna Matata há quase 3.000 anos atrás na Turquia. Sim, mas fora isso, o que importa reter é que entre os séculos VII e IV a.C., Éfeso viria a ter não um, mas 3 templos dedicados à deusa Ártemis, construídos sucessivamente sobre as ruínas do anterior, que acabava sempre destruído de uma forma ou de outra. Bom, mas em todo caso, para os nossos ouvintes que não estejam tão familiarizados com estas mitologias antigas, na realidade, que deusa é esta para merecer tanta veneração? Ártemis era a deusa grega da pureza, dos animais e dos espaços naturais. Curiosamente, em Éfeso acabou por fundir-se com uma divindade local, uma deusa da fertilidade chamada Cibele, o que resultou em representações em estátuas completamente diferentes do que se encontra noutras cidades gregas. Esta Ártemis é representada com muitos seios, um símbolo de fertilidade associado a Cibele, e rodeada pelos tradicionais animais selvagens como leões e veados. Como se percebe, aconteceu em Éfeso um interessante cruzamento de diferentes tradições religiosas, o que acabou por resultar na construção, como disse, de 3 templos dedicados a esta deusa. E na realidade, então, quando foram construídos esses templos? O original terá sido fundado no século VII a.C., mas acabou destruído por invasores pouco tempo depois. Sobre as ruínas daquele foi então construído um segundo edifício, planeado por 3 arquitetos chamados Quercifrone, Metágenes e Teodoro. Este templo era tão grande e magnífico, já para não dizer obviamente caro de construir, que as obras demoraram 120 anos a concluir, mas o resultado de mais de um século de construção foi um templo retangular, com 60 metros de largura por 125 de comprimento, que contava com mais de 100 colunas de mármore distribuídas pela fachada exterior e pelo interior do próprio edifício. A sua entrada estava voltada a oeste, contrariamente à tradição grega, que ditava a abertura das portas dos templos a leste, no sentido do sol nascente, o que é mais um sinal evidente desta convergência de culturas em Éfeso. Como se percebe, o Artemision era uma obra que causava espanto e por isso recebia milhares de peregrinos anualmente, o que acabava não só por animar o crescimento da cidade, como por enriquecer o templo, que a certa altura passou a funcionar também como um banco, emprestando dinheiro. Mas como já disseste, o templo, enfim, não lhe valeu muito a sua grandiosidade porque acabou destruído. Sim, foi incendiado no ano 356 a.C. por um pirómano em busca de fama e por isso não vou aqui repetir o nome deste criminoso milenar, não lhe vou dar essa satisfação. A propósito, reza a lenda que o templo ardeu no mesmo dia em que nasceu Alexandre o Grande, razão pela qual a deusa Ártemis esteve ausente, a abençoar o futuro rei da Macedónia, não podendo por isso proteger a sua própria casa das chamas. Claro, obviamente. É uma lenda bastante curiosa. Seja como for, os habitantes de Éfeso não se deram por vencidos e acabaram por construir um terceiro templo sobre as ruínas dos 2 primeiros. Neste caso, os construtores foram Paiónios de Éfeso e um escravo chamado Demétrio, e o resultado foi um templo semelhante ao anterior, mas muito maior, tendo uma área 4 vezes maior que o célebre Parthenon de Atenas e contando com pelo menos 127 colunas de mármore. Era tão grande e magnífico que impressionou o próprio Alexandre o Grande, que por ali passou em 334 a.C., já depois de abençoado pela deusa, a caminho desta sua conquista do Império Persa. E por isso o Artemision era considerado uma destas 7 maravilhas do mundo antigo. Mas que acabou, inevitavelmente, também destruído. Sim, já vem sendo costume, não é? E, de facto, no século III da nossa era foi saqueado pelos godos. Depois disso, algumas das suas colunas de mármore foram aproveitadas pelos bizantinos para construir a Catedral de Constantinopla, atual Istambul, a célebre Hagia Sofia. Hoje apenas restam ruínas em Éfeso e o pouco que sabemos sobre este templo deve-se, em boa parte, ao trabalho dos arqueólogos. Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio.
Bom, assim sendo, já explorámos as pirâmides de Gizé, as muralhas e os jardins suspensos da Babilónia e ainda o Artemísio de Éfaso. Portanto, qual é a maravilha que se segue, Paulo? Agora rumamos à cidade de Olímpia, na Grécia, local onde no ano de 776 a.C. foram realizadas as primeiras Olimpíadas, ou seja, aquilo que hoje conhecemos como Jogos Olímpicos e que ganharam esse nome por ao longo da antiguidade terem ocorrido sempre naquela cidade grega. A celebração destes jogos converteu-se muito rapidamente num festival religioso em homenagem a Zeus, rei dos deuses, a Hércules, mais conhecido pelo nome romano de Hércules, que era o fundador de Olímpia, e a Pelopes, o vencedor das primeiríssimas Olimpíadas. A cidade propriamente dita dispunha de uma área inteiramente dedicada à sua celebração, onde existiam templos, um estádio com 200 metros de extensão, ginásios para os atletas e numerosas estátuas de vencedores, estas devidamente pagas pelas suas cidades-estado de origem. Além disso, a avenida que ligava ao estádio estava ladeada por estátuas de Zeus, pagas pelas multas cobradas aos atletas corruptos, o que era uma maneira bastante interessante de combater o doping e as apostas ilegais. Sim, claro. Mas dois dos mais importantes edifícios da cidade eram, sem dúvida, os templos dedicados a Zeus e a Hera, o casal que governava o Monte Olimpo nesta mitologia grega. Que templos então é que eram esses? O templo de Hera seria o mais antigo, tendo sido construído em meados do século VII a.C. Não se sabe ao certo se foi desde o início dedicado apenas àquela deusa ou se albergava também o culto a Zeus. O certo é que mais tarde, entre os anos 468 e 466 a.C., foi construído um templo bastante maior e exclusivamente dedicado ao rei dos deuses. Foi construído pelo arquiteto Libon e este templo era retangular, media 64 por 27 metros, mas como já se tornou costume com esta nossa lista das 7 maravilhas do mundo antigo, acabou destruído. Sim. Neste caso por um terremoto ocorrido nos anos 521 ou 522 da nossa era. Em todo o caso, era neste templo que se albergava a nossa quinta maravilha, a estátua do Zeus Olímpico. Esta estátua foi construída por aquele que é considerado ainda hoje o maior escultor daquela época, um ateniense chamado Fídias, que alguns anos antes tinha, aliás, trabalhado na construção do Parthenon da sua cidade natal. Apesar do templo ter ruído, ainda hoje é possível visitar o ateliê onde Fídias criou a sua estátua, a estátua de Zeus. Sabemos então quais as dimensões da estátua, pelo menos, ou enfim, o seu aspecto, o que é que se parecia? Sim, temos várias descrições, embora nem sempre coincidentes. A estátua media 12 metros de altura e era feita de ouro e marfim. Representava Zeus sentado num trono, com os pés assentos num escabelo, um pequeno banco, envergando sandálias e um manto, também eles de ouro. Na cabeça tinha uma coroa de ramos de oliveira, na mão esquerda um cetro metálico e na direita uma estatueta representando a vitória, a Nike. De acordo com os autores que o puderam ver, era uma representação quase perfeita de Zeus, conforme descrito por Homero, um deus imponente e severo, mas sem ser assustador. O certo é que a estátua impressionava todos os visitantes, até um general romano, conquistador da Macedónia, Paulo Emílio, e por isso esta estátua acabou incluída nestas listas das 7 maravilhas. Posteriormente, a estátua acabou levada para Constantinopla, fazendo parte de uma coleção privada de um dignitário chamado Lausus, e foi aí que acabou por ser destruída por um incêndio no ano 475 da nossa era. E como já se percebeu, nenhuma destas maravilhas acaba exatamente muito bem. Pois, realmente parece que não. Mas, seguindo então, que maravilha se segue ao Zeus Olímpico? Voltamos à Anatólia para visitar a cidade de Halicarnasso, situada a pouco mais de 100 km da já referida Éfeso, pois é ali que encontramos o famoso túmulo de Mausolo, também conhecido como Mausoléu. Como outras cidades daquela região, Halicarnasso começou por ser uma colónia grega, fundada a algures no primeiro milénio a.C., tendo passado por diferentes períodos de controle político estrangeiro, quer grego, quer persa. A cidade propriamente dita estava situada na costa do mar Egeu, numa zona protegida por rochedos, com um bom porto natural, terras férteis e florestas densas, ou seja, era o sítio ideal para construir uma grande cidade. Tinha também um porto comercial muito ativo, e a sua Acrópole, a zona mais alta, mais protegida, tinha um grande templo dedicado a Ares, o deus da guerra. E foi durante o reinado de Mausolo, rei de Cária, entre 377 e 353 a.C., que esta cidade atingiu o seu apogeu. Este começou por ser um governador regional do rei da Pérsia, mas em 367 a.C. revoltou-se e conseguiu tornar-se independente, expandindo, aliás, o seu território e o seu poder ao longo da costa deste mar Egeu, que hoje faz parte da Turquia, e dominando ilhas como Rhodes, Kos e Chios. Querendo ser lembrado para todo o sempre pelos seus feitos, Mausolo decidiu mandar construir um monumental túmulo para si mesmo, ao qual foi dado o nome de Mausoléu, palavra que, como se sabe, se tornou corrente e hoje serve para designar túmulos particularmente grandiosos.
E o que é que sabemos então sobre esta nossa maravilha, sobre este mausoléu? Sabemos que o túmulo terá começado a ser construído por volta de 370 ou 365 a.C., mas que só terá sido terminado no ano 349 a.C. também. Foi construído numa zona de Halicarnasso que servia de necrópole desde pelo menos o século VI e apenas foi demolido em 1494, tendo os seus materiais sido aproveitados para construir um castelo ali próximo. E foi nessa mesma fortaleza que, em 1791, foram identificados os primeiros elementos pertencentes a este antigo mausoléu, mas foi necessário esperar pelas campanhas arqueológicas dos séculos XIX e XX para encontrar mais elementos que permitissem conhecer realmente este edifício. Hoje sabemos que teria um perímetro de 125 metros, com uma base onde assentavam 36 colunas que suportavam então um telhado encimado por uma grande estátua de cavalos a puxar uma quadriga. O túmulo era todo feito de mármore e incluía frisos decorativos que representavam cenas de batalha e de caça, como celebração de vida e feitos de mausoléu. Além disso, também incluía várias estátuas, desde logo um homem e uma mulher com 3 metros de altura cada. A câmara funerária propriamente dita era subterrânea, mas foi pilhada séculos antes de os arqueólogos lá chegarem, portanto não se encontrou grande coisa. De forma talvez pouco surpreendente para os nossos ouvintes, boa parte dos achados arqueológicos estão atualmente no Museu Britânico, em Londres. Fora isso, o certo é que o mausoléu era uma obra impressionante e por isso foi incluída nestas listas das 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, e já vamos numa lista bastante longa. Qual é a maravilha que segue? Porque falta apenas uma, não é? Pelas minhas contas. Na verdade faltam 2, porque, como disse logo no início, a partir do século VI da nossa era, o farol de Alexandria veio substituir as muralhas da Babilónia. Por isso, acho que vale a pena falar também desta obra. Mas já lá vamos. Para já, vamos então até à ilha mediterrânica de Rhodes para ver a sua estátua colossal. Que é, nem mais nem menos que o famoso Colosso de Rhodes. É esse mesmo. E aliás, já aqui falámos desta ilha, no nosso episódio 39, a propósito da sua conquista pelos otomanos em 1522, mas o que importa agora reter é que, na antiguidade, Rhodes era uma escala comercial muito importante para os navios que navegavam entre a Grécia, o Egito e a Ásia Menor ou a Anatólia. Ao longo dos séculos fora sendo capaz de se manter independente, mas acabou por enfrentar um período de grande perigo logo após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. Nessa altura, o Império Macedónio foi dividido entre os vários generais, cabendo a Macedónia a Antígono e o Egito a Ptolomeu. Ora, para sobreviver e prosperar, Rhodes precisava de manter boas relações com toda a gente, mas a sua ligação ao Egito era mal vista por Antígono, que, por isso, decidiu conquistar a ilha. A cidade de Rhodes, que foi fundada em 408 a.C. para servir de capital à ilha do mesmo nome, foi então cercada entre 305 e 304 a.C., mas conseguiu resistir com sucesso e, em parte, graças até ao apoio militar e financeiro egípcio. Ao resistir, Rhodes garantiu que se tornava aliada da Macedónia, mas sem abdicar da sua independência nem das relações comerciais com o Egito. Um resultado melhor era impossível e, por isso, decidiu-se fazer um grande gesto como forma de agradecer o apoio divino, desde logo de Hélios, deus do Sol. Que foi, enfim, deixa-me imaginar uma ideia completamente louca, construir uma estátua enorme. Ora, nem mais. Na verdade, sabemos muito pouco sobre esta estátua, que é quase tão misteriosa como os jardins suspensos da Babilónia. Ao que tudo indica, as obras terão começado por volta do ano 302 a.C. e prolongaram-se ao longo de 12 anos, sob supervisão de Carlos de Lindos, um artista local. Curiosamente, o dinheiro para a obra foi obtido através da venda do material de guerra deixado para trás pelos macedónios depois do cerco. Posteriormente, um terremoto ocorrido em 224 a.C. terá levado ao colapso da estátua, quando os joelhos cederam, e a partir de então, esta estátua colossal vai estar deitada, recusando-se os habitantes a reconstruí-la por terem sido aconselhados a não o fazer, precisamente por uma profecia de um oráculo. O Colosso de Rhodes teria 31 metros de altura, uma altura que era bastante impressionante para a época, mais do dobro da estátua de Zeus olímpico, de que aqui falei. Era feito de bronze colocado sobre uma estrutura interior de ferro e de pedra, para garantir maior solidez. Foi construída no local em várias fases, mas não sabemos sequer onde estava. Alguns historiadores defendem que estaria no Porto de Rhodes, possivelmente no local onde no século XV foi construído o Forte de São Nicolau. Outros indicam que, tratando-se de uma homenagem a um deus, faria todo o sentido estar no local mais tradicional, ou seja, no santuário no topo de um monte. Isso quer dizer que a estátua não estava na entrada do Porto de Rhodes, os barquinhos não passavam de baixo, que é uma imagem muito popular. A ideia do colosso colocado com as pernas abertas sobre o Porto de Rhodes apenas surgiu em gravuras do século XVI. Nenhuma fonte da antiguidade diz algo do género. Pois.
Além disso, sabemos hoje que seria impossível criar uma estátua destas, simplesmente não teria estabilidade suficiente para se manter de pé. É possível que o Colosso tivesse uma tocha na mão direita, que pudesse servir de farol, mas mais uma vez, as fontes antigas nada dizem sobre este assunto. Na realidade, sabemos muito pouco sobre o aspecto propriamente dito da estátua, além de ser uma representação do deus Hélios, o que indica que teria uma coroa raiada a imitar os raios solares, já que este deus era, como disse, o deus solar, o deus do sol. Independentemente do seu aspecto, o facto é que o Colosso de Rhodes impressionou não só os seus contemporâneos, daí figurar nestas listas das 7 maravilhas, mas também serviu de inspiração aos escultores futuros, dando início à moda de construir grandes estátuas. Basta pensar que o imperador Nero, logo após o incêndio de Roma, mandou construir uma estátua em bronze sua, com 35 ou 40 metros de altura, em imitação deste Colosso de Rhodes, e mesmo no período contemporâneo não faltam exemplos, como a Estátua da Liberdade em Nova Iorque, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro ou, claro, o Cristo Rei em Almada. Bom, já aqui então falámos das 7 maravilhas do mundo antigo, que são, e recapitulo aqui, as pirâmides de Gizé, não é? As muralhas e os jardins suspensos da Babilónia, o Artemísio de Éfeso, o Zeus Olímpico, o Mausoleu de Halicarnasso e agora por fim o Colosso de Rhodes. Mas então falta esta 8ª maravilha, que foi adicionada posteriormente, que já falaste, que é o Farol de Alexandria. Que bom, Roger, até parece que não tinhas a lista à tua frente. Mas isso não é para dizer. Bom, foi isso mesmo. Como disse, este farol foi um acrescento tardio à lista, mas é inegável que de todas as maravilhas era a mais útil em termos práticos. Era um farol. A cidade de Alexandria, propriamente dita, foi fundada, como aliás o nome indica, por Alexandre o Grande, em 332 a.C., durante a sua guerra contra o Império Persa. Como referi há pouco, a propósito de Rhodes, a morte de Alexandre levou à divisão do seu império e o Egito coube então a um general, Ptolomeu, que ali fundou uma nova dinastia. Foi então Ptolomeu I que converteu aquela cidade numa urbe grande e próspera, dotando-a de edifícios famosos como a Biblioteca de Alexandria. E terá sido também durante o seu reinado que se construiu a Torre de Faros, como era então conhecida, para auxiliar a navegação. Curiosamente, a nossa designação moderna de farol tem a sua origem nesta torre que foi construída na ilha de Faros, em frente ao porto de Alexandria. A obra terá começado em 297 a.C., durante o reinado deste Ptolomeu I, mas terá sido concluída já no reinado do seu sucessor, por volta do ano 280 a.C. É até possível que o projeto tenha sido pensado ou financiado por um homem chamado Sóstrato de Cnidos, figura próxima destes novos reis do Egito, mas o que sabemos ao certo é que o farol acabou mesmo por ruir em 1303 da nossa era, na sequência de um terremoto. E qual seria o aspecto, o que é que sabemos ao certo sobre este farol de Alexandria? Como noutros casos que tenho vindo a referir, não há grandes certezas sobre o aspecto do monumento. Aparentemente a torre contava com 3 andares. Ao nível do solo estava um edifício quadrado com uns 60 a 70 metros de altura, construído de pedra. Em cima deste estava uma torre octogonal feita de tijolo e estuque para ser mais leve, e no topo estava então um pavilhão cilíndrico onde funcionava a lanterna, com um telhado rematado, claro, por uma grande estátua, ou de Zeus ou de Poseidon, deus do mar. Não se sabe muito bem quem estava representado pela estátua. Desconhece, por isso, a altura concreta deste farol, bem como o mecanismo que era utilizado para refletir a luz até uns incríveis 56 km de distância. No topo existiria esta grande fogueira, cujo fumo guiaria os navios de dia, mas de noite seria utilizado um sistema de óptica, talvez utilizando espelhos, que permitissem refletir a luz a uma grande distância. Além disso, o farol contava com um sistema de sinais sonoros, possivelmente emitidos através da utilização de vapor, mas, uma vez mais, não sabemos praticamente nada sobre a tecnologia que permitiria o funcionamento do farol. Mas o certo é que funcionou ao longo de boa parte da Antiguidade e também da Idade Média, até ao seu colapso no século XIV, razões mais do que suficientes para impressionar e merecer um lugar nesta lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, uma lista realmente bastante grande, até e que teve uma influência considerável. Estamos em 2024 ainda a falar destes monumentos e, como disseste, até foram eleitos novas 7 maravilhas do mundo. Enfim, já agora por curiosidade, quais foram? Os monumentos escolhidos, neste caso todos eles ainda existem, foram a Grande Muralha da China, Chichén Itzá, no México, Petra, na Jordânia, Machu Picchu, no Peru, o Cristo Redentor, no Brasil, o Coliseu, em Itália e o Taj Mahal, na Índia. Portanto, uma seleção de monumentos por continente, ficando aqui de parte, infelizmente,
África. Sim, realmente, enfim, também começou uma moda de outras 7 maravilhas que ainda hoje, de vez em quando, há esses concursos que aparecem na RTP de outras maravilhas, da cozinha e de tudo mais, das coisas portuguesas. Para se ver realmente o impacto desta ideia das 7 maravilhas, de 7 escolhas que representam o que quer que seja, e neste caso os monumentos da antiguidade. Para quem quiser saber mais, quais são as tuas sugestões de leitura? Bom, a minha primeira sugestão é um livro coordenado por José Ribeiro Ferreira e Luísa de Nazaré Ferreira, As 7 Maravilhas do Mundo Antigo, Fontes, Fantasias e Reconstituições, publicado pelas edições 70 em 2009, e foi o livro onde me baseei principalmente. Está muito bem escrito, tem artigos de vários autores sobre estas maravilhas, cada um tem direito ao seu próprio artigo, ao seu próprio capítulo, e é uma boa súmula de tudo o que se sabe, em muitos casos é pouco o que se sabe, sobre cada um destes monumentos. A segunda recomendação é um livro de Bethany Hughes, The Seven Wonders of the Ancient World, um livro publicado pela Orion Publishing neste ano de 2024. É uma leitura complementar à anterior, desta feita em inglês, com uma abordagem mais recente a estas mesmas obras e de um ponto de vista um bocadinho diferente. E pronto, é tudo neste episódio 75 do nosso podcast Falando História, que nos levou, não é, para mais de 2000 anos atrás. Já sabem, como sempre, agradecemos aos patronos do nosso podcast que contribuem para a manutenção deste nosso projeto de divulgação histórica, e se quiserem juntar, claro, a esta nossa equipa de patronos, é só seguir o link que deixamos na descrição do episódio em patreon.com/falandohistoria. A edição de áudio é, como sempre, de Marco António e o nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com. É tudo desta vez e vemo-nos para a semana para uma miscelânea. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. O certo é que mais tarde, entre os anos 468 e 466 a.C., foi construído um templo bastante maior e exclusivamente dedicado ao Rei dos Deuses. Foi construído pelo arquiteto Libon, era retangular e media 64 metros por 27. Grande arquiteto. Mas acabou... Eu já sabia. É que como tu tens isto, parece que é um arquiteto. Sei.